Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora de uma pesquisa realizada pelo IBGE que revela mudanças nos hábitos dos adolescentes. Eles estão cada vez mais cedo descobrindo bebidas, drogas e sexo. A pesquisa foi feita entre abril e setembro do ano passado e divulgada esse mês. Mais de 109 mil estudantes de quase 3 mil escolas públicas e privadas de todo o país responderam aos questionamentos. Para garantir a privacidade e a veracidade das respostas, os pesquisadores entregaram equipamentos eletrônicos aos alunos. O levantamento apontou que 27,1% dos adolescentes já dirigiram, 7,3% usaram drogas ilícitas, 28,7% tiveram relação sexual, 21,8% já ficaram bêbados e 6,5% dos jovens se sentiram sozinhos. A solidão é maior entre as meninas. Para os pais, o resultado do estudo pode estar ligado diretamente à vida agitada do dia a dia, que não permite uma relação mais próxima. Acho que é a permissividade dos pais, a ausência de casa, terceirização da educação dos filhos. Prestar mais atenção nas crianças, conversar mais. As crianças hoje, elas ficam praticamente, passam seus dias sozinhas, né? E isso tem um reflexo muito forte, né, nesse tipo de comportamento. Este advogado especialista em direito de família explica que os pais, a escola e o Estado têm responsabilidade sobre os menores. Ele ressalta que a ausência dos familiares pode contribuir para que os filhos tenham acesso cada vez mais cedo ao álcool e às drogas. A criança sente é uma sensação muito forte, a impunidade. Ela sabe, e essa impunidade leva à prática de atos ilícitos. Começa tirando o carro da garagem. Isso tudo é falta de bom relacionamento na família. A presença dos pais, presença da família de modo geral e presença de Deus. Para comentar essa pesquisa, a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo Ricardo de Paula, que trata de questões familiares. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Por que os jovens estão agindo cada vez mais cedo como adultos? Eu acho que assim, os pais estão ficando cada vez mais fora de casa, cada vez com menos tempo para os seus filhos. Quando em casa a qualidade da relação é muito pouco, né? Assim, eles não se relacionam, cada um no seu canto, com TV, internet, telefone, enfim. E eu acho que isso acaba isolando o jovem e transformando o jovem ele acaba indo para buscar coisas que normalmente ele não buscaria na idade, enfim, ele acaba tendo que... A gente viu ali na reportagem que esses jovens têm cada vez mais acesso a coisas que a gente diz que são dos adultos, né? A gente consegue ver, a gente vai na porta de uma escola, vê menina de 9, 10 anos usando salto alto, por exemplo, já usando batom, aquela coisa toda. Mas eles também têm acesso a coisas ilícitas cada vez mais cedo, né? No caso aí de uma droga, da maconha, do crack, da própria cocaína. Os pais, qual é a responsabilidade dos pais nesse caso? Bom, perceber que seu filho está demonstrando comportamentos diferentes, orientar o seu filho, né? Buscar saber com quem ele anda, onde ele vai, enfim, conhecer os hábitos dele e se perceber qualquer diferença nos hábitos, chamar o filho para uma conversa, enfim. E aí tomar as devidas providências. Uma pergunta que a gente estava discutindo aqui antes do estúdio, Ricardo. Quando você descobre que o seu filho está bebendo com 15, 16 anos, o que o pai deve fazer? Orienta? Se o pai também gosta de tomar uma cerveja, bebe com ele em casa, os dois, ou não? Proíbe? Qual é a fórmula? Eu acho que a conversa é sempre a melhor saída. Mas ele tem 15 anos e ele não tem idade para beber, né? Então, eu acho que é por aí. Proibir sim, mas orientando. Por que estou proibindo? Porque você não é maduro ainda, você ainda não tem idade para beber, nem maturidade. Qual é a característica geral dessa geração de adolescentes e que tem cada vez mais acesso a informações? Pois é, o jovem, a informação está cada vez mais fácil, né? Enfim, ele tem acesso a coisas que antigamente não se tinha, né? A internet está aí e eu acho que os pais precisam saber o que seus filhos têm visto na internet. Eles têm a obrigação de acompanhar seus filhos, porque o jovem não tem
maturidade e preparo ainda para filtrar tudo que ele vê, né? Ele precisa de uma orientação, de uma condução. Aquela teoria que muitos pais adotavam antigamente do faça o que eu mando e não faça o que eu faço, ainda existe muito? Acho que não, acho que a gente está melhorando nesse sentido. Mas os pais precisam ficar mais atentos. E dar o exemplo também, né? Sim, eu acho que o exemplo é fundamental. A gente tem outra assunto para a gente tratar aqui. Drogas como o crack agem de forma tão rápida e agressiva no corpo que muitas vezes nem dá tempo de o usuário perceber o quanto isso pode ser prejudicial. Com o aumento do consumo, os pais no país e pouca prevenção, defensores da internação compulsória querem que ela passe a ser adotada como uma medida de saúde pública, que divide opiniões. Em todo o Brasil é possível encontrar cenas como esta, moradores de rua espalhados por diversos pontos. E o pior, alguns são usuários de drogas e até portadores de doenças contagiosas. Mas em quais casos seria necessário pedir a internação compulsória? Segundo este promotor do Ministério Público do Distrito Federal, o médico precisa avaliar todas as condições do paciente e só depois a justiça pode interferir na situação. Ela deve ser utilizada em casos excepcionalíssimos em que o tratamento ambulatorial não seja viável, não seja possível e que haja indicação médica para esse fim. Nesse caso, é necessário requerer ao juiz a internação compulsória para que ela seja determinada. Ele explica ainda que são 3 tipos de internações: compulsória, involuntária e voluntária, e que há diferença entre elas. A internação voluntária é aquela que a pessoa quer e procura. A internação involuntária é aquela feita por indicação médica a pedido de um familiar do doente. Nesse caso, a internação é feita sem intervenção do judiciário e depois é comunicada ao Ministério Público para fiscalização. E a última modalidade é a internação compulsória, que é aquela que eu mencionei, que depende de uma ordem judicial, um pedido feito ao juiz para que ele indique, depois de uma avaliação médica, esse tipo de intervenção. No Acre, a Justiça determinou a internação compulsória de um morador de rua que é portador do vírus HIV, sífilis e tuberculose. Mesmo com todas essas doenças, o homem trabalhava como garoto de programa. A magistrada decidiu pela internação porque ele estaria colocando a vida dele e também de outras pessoas em risco. E não são só os dependentes químicos que podem ser internados compulsoriamente. Pessoas com doenças mentais também, dependendo do caso, claro. No Distrito Federal, predomina a internação voluntária. O subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Justiça do DF explica como é o procedimento na capital do país. Hoje, realmente, nós temos aqui no Distrito Federal uma preocupação, sim, com os moradores de rua. Temos equipamentos de saúde, que são os centros POP, de atendimento às pessoas de rua. Temos também os consultórios na rua, que são, hoje nós temos em quantitativo de 3, um veículo com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, auxiliar de enfermagens, pessoas que vão até as ruas, abordam os moradores de rua e explicam para eles, tentam convencê-los da necessidade deles se tratarem. O diretor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal esclarece sobre o tipo de abordagem feita na cidade. Para criar um clima de internação maciça de usuários de álcool, crack e outras drogas. Isso agride frontalmente a Política Nacional de Saúde Mental. A gente continua conversando aqui com o psicólogo Ricardo de Paula. Ricardo, esses exemplos que a gente viu aí na reportagem, eles vão muito de encontro com o que a gente discutiu já aqui, né, agora há pouco, sobre esse acesso cada vez mais frenético, né, aí a gente fala dos jovens e também dos menores, ao crack. E aí, em muitos casos, a internação compulsória vem sendo bastante discutida. Como é que a psicologia vê esse tipo de internação, essa obrigação de internar? Bom, eu acho que a internação é sempre o último caso, quando outras tentativas já foram feitas, né? E eu acho que sempre quando o pai descobre, enfim, quando alguém que é responsável pelo jovem descobre que ele está envolvido com drogas, o primeiro passo, o ideal é que ele procure ajuda psicológica, né? Se for o caso, um atendimento psiquiátrico, mas a internação é sempre uma orientação médica, nunca é uma decisão, ele está usando e vamos internar. Não, eu acho que essa é uma decisão radical e a gente precisa ter cuidado com ela. Existem casos em que os pais preferem fazer aquela vista grossa, se omitir para não ter que encarar o problema de frente? Infelizmente existe e isso é muito perigoso, né? Alguns pais acham que o filho pode usar a droga, enfim, usa com uma frequência baixa e acaba achando que isso é natural, que é normal, porque ele também já usou, de repente,
na juventude, enfim. Então, esse é o perigo, é sempre necessário um acompanhamento. Internação compulsória, internação voluntária, isso mexe com o psicológico de quem consome? Ele pode deixar de consumir por conta disso? Deixar de consumir por internação... Com medo de uma internação? Não acho que isso pode ser uma moeda de troca, né? Se o jovem quiser usar, ele vai usar e ele precisa ser orientado. Os perigos, a decisão de parar é dele e ele precisa ser trabalhado nesse sentido para que ele consiga parar. Ninguém usa droga à toa. Se ele está usando droga, tem alguma coisa errada e essa coisa errada precisa ser trabalhada. E os pais, o Estado, têm importância fundamental nisso, né? Na recuperação. Fundamental. Infelizmente, a gente ainda tem, o Estado ainda não consegue assim, ocupar o espaço que ele devia e cuidar de todo mundo. Então, o tratamento acaba muitas vezes ficando muito caro, as famílias acabam desistindo, mas ela deve insistir, procurar. Vale sempre o diálogo, né? Sempre o diálogo. Ricardo e Paula, obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde.